Deus colocou no meu coração uma palavra nesta tarde, para estar transmitindo para os irmãos nessa noite, e Deus me deu um tema, que é a fé que rompe os limites, ou seja, como você receber a fé para romper todas as nossas limitações, amém? No livro de Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 1, há um texto da palavra de Deus, que diz assim, na tradução NVI, amém? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, numa visão, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possui Eliezer de Damasco? Aqui eu estou acostumado a ler uma outra tradução, né? Essa tradução para mim é nova. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Declara comigo, Abrão creu no Senhor, e pelo fato de crer, Deus deu crédito a ele, e ele recebeu justiça. Agora eu declaro, versículo 7, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisto, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava, e ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo serão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Quantos podem dar glória a Deus? Nós acabamos de fazer uma leitura bíblica, uma história muito bonita da vida de um patriarca. É o primeiro patriarca. A palavra patriarca significa pai, aquele que começou, aquele que foi, na verdade, o primeiro a experimentar uma revelação clara de Deus no livro de Gênesis. Nós temos primeiramente Abraão, depois nós temos Isaque, depois nós temos Jacó, e assim sucessivamente, depois José, depois Moisés, e a revelação de Deus vem na história hebraica, vem se confirmando, se consolidando, até que no ápice desta revelação veio a pessoa do Senhor Jesus. Se nós fizéssemos uma análise hoje acerca de Abraão, nós não somente chamaríamos Abraão como o pai da fé, mas foi nele, foi através dele que gerou
todas essas promessas que hoje nós vemos, tanto na vida dos judeus, quanto na vida dos cristãos. Se não fosse a fé de Abraão, não haveria Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, não haveria a igreja. E se não fosse a igreja, nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas olha que coisa extraordinária, um homem que creu, um homem que acreditou, um homem que deu crédito, mas sua vida estava baseada, a sua fé estava baseada numa fé circunstancial. Ele acreditava naquilo que ele via, ele acreditava naquilo que ele entendia, ele acreditava naquilo que ele sentia. Mas quando Deus deu uma promessa para Abraão, porque ele não era ainda Abraão, porque Deus não havia mudado o nome dele, porque depois Deus vai mudar o nome de Abraão para Abraão, e o nome de Sara, sua esposa, ou melhor, Sarai para Sara. Mas antes que houvesse essa mudança profética na vida de Abraão, Abraão estava limitado com uma fé circunstancial, com uma fé que acreditava somente naquilo que ele via, somente naquilo que ele percebia, somente naquilo que ele sentia, somente naquilo que ele entendia. E quando a nossa fé, ela torna-se uma fé circunstancial, nós perdemos a habilidade, a complexidade de entendermos o projeto de Deus, porque Deus não depende da sua fé, nem da minha fé, para Ele estabelecer os planos que Ele tem para nossas vidas, mas nós sim dependemos de ouvir a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, você recebe fé, e quando você se dispõe a ouvir a palavra e crer naquilo que Deus está falando, então haverá um crédito na sua vida, então você será justificado. E a palavra do Senhor diz que o meu justo viverá pela fé. E foi o caso de Abraão. Abraão não entendia porque ele não conseguia ter filho, porque a sua esposa era estéril. Então Abraão tinha prosperidade, era um homem muito próspero, mas essa prosperidade não trazia uma verdadeira alegria para Abraão, era consequência da sua vida, do seu histórico, da sua família. A Bíblia diz então que Abraão tinha uma inquietação dentro dele. Essa inquietação é porque lhe faltava um filho. Talvez você tenha uma inquietação também dentro de você. Você tem esposa, você tem filhos, filhas, você tem empresa, tem negócios, mas falta alguma coisa dentro de você que deixou você insatisfeito, deixou você inseguro, e você começa a observar as coisas, as circunstâncias, e nessa sua observação você não consegue ver mudança, você não consegue ver transformação. Mas esta noite é uma noite profética, que o Espírito Santo quer ministrar sobre a sua vida, e o Senhor quer conceder a você uma fé nova, uma fé revolucionária, uma fé que tira você da caixinha, que tira você da limitação, que tira você do bloqueio, que tira você dessa situação que limita, que envergonha muitas vezes você, que faz com que você não sente a presença de Deus, não consegue sentir a graça do Senhor, não consegue sentir o favor do Senhor. Mas nesta noite é uma noite que Deus vai romper, é uma noite profética, e na noite profética prepara o teu coração, porque vem uma unção do Espírito Santo sobre a sua vida, e esta unção vai trazer sobre você uma fé nova. E quando nós estamos debaixo da fé em Cristo Jesus, nós começamos a viver, nós começamos a provar um romper de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Porque aquilo que limitava você, aquilo que bloqueava você, aquilo que envergonhava você, aquilo que paralisava você, aquilo que na verdade deixava você para baixo, agora é derrubado, é cancelado, porque a fé que você tem, ela vai nutrir em você uma confiança, uma segurança. Essa fé que você tem em Cristo Jesus, ela vai criar agora uma capacitação de você crer, e por conta da sua fé, Deus está dando crédito a você. Por conta de você crer, você está recebendo crédito, você está recebendo um cartão black. Aleluia! Posso ouvir um amém? Porque a palavra do Senhor diz em Isaías que Deus nos dá os tesouros da escuridade. Se eu estivesse falando isso na quarta, a gente estaria sapateando em mistério. Posso ouvir um glória a Deus aí? Posso ouvir um aleluia?
Diga comigo, os tesouros da escuridão, os tesouros escondidos, ocultos, secretos. Se a palavra do Senhor diz, se o profeta Isaías declara que Deus nos dá os tesouros escondidos, uau! Então você precisa de um mecanismo espiritual para tomar esses tesouros. Vou falar de novo. Abre a sua cachola espiritual. Abre o seu entendimento, crente. A fé é um mecanismo criado por Deus para que através desse mecanismo você seja capaz de tomar, de pegar as promessas de Deus na sua vida. Eu lembro uma vez que eu dei um presente para o meu filho, que era um braço mecânico. Você apertava um botão, o bracinho esticava assim e pegava. Eu achei tão interessante que tinha algumas coisas assim no ar, assim em cima, né, de algumas prateleiras e tal. Eu pegava aquele, não sei se a Vera vai lembrar, eu pegava aquele, era um brinquedo, era um braço, eu pegava e pegava. E quando eu estava pegando aquilo, eu tive uma visão. E o Espírito Santo falou comigo, assim é a sua fé. Se você crê em que Deus, no que Deus tem declarado, no que Deus tem prometido, no que Deus tem confiado a você, pela fé, não estou vendo nada, mas estou crendo em tudo, não estou sentindo nada, mas estou acreditando em tudo, não estou sentindo, não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas estou crendo em tudo do que Deus tem revelado, do que Deus tem prometido. É agora que entra a fé. Esta fé, ela é um braço, ela é uma extensão do seu braço, ela é um braço espiritual, onde você pega, onde você toma, porque a palavra do Senhor diz, e Paulo revela isso em Efésios 1:3, que nós já fomos abençoados com todo tipo de bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É agora que você está tendo um crédito, é aí que você tem um crédito, ou seja, Deus já pagou o preço, Deus já pagou um preço de cruz. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus pagou um preço, e o preço que Deus pagou foi preço de sangue na cruz do Calvário, para que você possa ter acesso a todos os bens espirituais, a todos os bens emocionais, físicos, conjugais, familiares, econômicos, financeiros e ministeriais, ou seja, tudo que tem da parte de Deus que é bom, debaixo do céu, está preparado, está reservado para todos aqueles que creem em Deus, na pessoa do Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito. E se você crê nesta noite, está preparado e reservado para você. Posso ouvir amém? Posso ouvir um aleluia? Pode deixar que eu diga. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Posso ouvir amém? Tem que ficar comigo, fé. F-E. F, fidelidade. E, especial. É uma fidelidade especial. Declare, fé significa fidelidade. Deus é fiel. E eu vou ser fiel, dando crédito a Ele, crendo nele. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Abrão não tinha esse entendimento. Ele estava com medo, dentro da sua tenda. Ele havia lutado contra 5 reis. E ele tirou todos os despojos daqueles reis e trouxe de volta para 4 reis. Ou era 5 ou 4, agora o número não entra em questão aqui. Abrão
trouxe de volta todos os despojos, trouxe de volta todos aqueles que estavam escravizados, e Abrão trouxe de volta também o seu sobrinho Ló. O propósito era esse, tirar o seu sobrinho Ló. E aí ele encontra-se com um sacerdote chamado Melquisedeque, que é um sacerdote de Jerusalém, dos jebuseus. Naquele período, Jerusalém não era dos judeus ainda, era de uma tribo chamada jebuseus. E entre os jebuseus havia um sacerdote que era o rei deles. E ele é chamado em Hebreus como sacerdote, varão de dias. Era um sacerdote que ninguém sabia a origem dele, mas que apareceu. E nós podemos entender, biblicamente falando, espiritualmente falando, teologicamente falando, que é uma tipologia de Jesus Cristo. E Abrão vai diante de Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa Abrão, reconhece que Deus é com Abrão, e a palavra do Senhor diz que Abrão deu o dízimo de tudo, e não pegou nada dos reis, nem de Sodoma, nem de Gomorra, porque não queria ter parte nenhuma com Sodoma e Gomorra, porque ele sabia que um dia Deus iria enriquecê-lo, Deus iria prosperá-lo, Deus iria confiar a ele grande soma de riquezas, Deus iria exaltá-lo, e ele declarou: eu não quero nada de você, rei de Sodoma e nem de Gomorra, porque quando Deus me abençoar, quando Deus me prosperar, vão dizer por aí, você pode dizer: fui eu que abençoei Abraão, fui eu que prosperei Abraão, então eu não quero nada de você. E tudo que era dele, tudo que ele tinha, dos despojos que ele havia conquistado, ele mandou devolver para Sodoma e Gomorra, mandou devolver os homens para Sodoma e Gomorra, e ele tomou apenas o seu sobrinho de volta. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que Melquisedeque abençoa Abrão, e depois que passou tudo isso, entrou um medo no coração de Abrão, entrou na verdade um medo, porque ele estava receoso que aqueles reis pudessem vingar ele, pudessem ir atrás dele para retalhar ele, retalhar a sua família, retalhar o seu gado. E houve um medo, e de repente Deus se revela para Abrão e declara para ele: Abrão, eu sou o teu protetor, eu sou o teu escudo, não tenha medo do futuro, não tenha medo do amanhã, porque o que eu prometi para você, eu sou Deus para cumprir na tua vida. Não tenha medo da crise, não tenha medo do Covid, não tenha medo de 2021, eu sou o teu escudo, diz o Senhor. Deus falou com Abrão, e quando Deus falou com Abrão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus então começa a ministrar sobre a vida de Abrão, e Abrão então pergunta para Deus: mas Deus, eu não tenho servo, o único que vai ser herdeiro na minha casa é Damasceno, é um servo meu, eu vou passar toda a herança minha para ele, tudo que eu conquistei até hoje, tudo que eu sou até hoje na minha casa, eu vou passar para ele. E Deus disse: não, você vai passar para o seu próprio filho, que vai ser gerado através de você, não é esse que vai ser o seu descendente. Mas Abrão, olhando para a sua vida circunstancial, Abrão olhando para e percebendo, ele não entendia aonde Deus queria chegar, ele não entendia o tamanho da promessa de Deus, ele não entendia o tamanho daquilo que Deus havia preparado para ele. Então Deus chama ele para fora, Deus tira ele de dentro da sua tenda, e agora ele está na tenda de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? E ele declara então agora: Abrão, vai sair da sua tenda agora, e você vai entrar na minha tenda agora. Abrão, a sua tenda é muito pequena, porque as tendas naqueles dias não é como as tendas que nós vemos nos filmes, não, era 1,5 metro por causa do vento, então não podia ser uma tenda muito grande, porque uma tenda grande o vento levava, então as tendas eram baixas. Até hoje as tribos nômades do deserto têm tendas baixas por causa do vento, era como nos dias de Abrão. Então Deus tira Abrão da tenda dele, da vida circunstancial dele, do entendimento, do bloqueio na mente, do
bloqueio da visão, do bloqueio do sentimento. Deus tira ele, e agora vem agora para a minha tenda. Conta agora as estrelas do céu, se você pode contar. Ele não conseguiu contar, e ele, Deus, é impossível contar. Assim como você não consegue contar as estrelas do céu, assim também você não poderá contar a sua descendência. Eu vou dar uma descendência para você. Aquilo que eu prometi para você, eu sou Deus não apenas para cumprir, não apenas para prometer, mas também para cumprir, e vou cumprir a minha palavra sobre a sua vida. Mas na sua tenda não tem como você entender, esta fé é limitante. Mas na minha tenda, eu começo a olhar agora para as estrelas, porque você vai romper esta fé limitante, e você vai entrar na dimensão da minha fé. Declara comigo: chegou a hora. Vamos lá, igreja, chegou a hora de eu sair da minha tenda, da minha caixinha, do meu entendimento natural, do meu sentimento natural, da minha percepção natural. Vamos lá, igreja, chegou a hora de eu entrar na tenda de Deus, contar as estrelas, se é que posso contá-las. Declara comigo: cada estrela, dá até um rap, cada estrela, vamos lá, cada estrela tem uma promessa. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Jesus? Deus continua falando através das estrelas. Porque quando Abraão olhou para as estrelas e não conseguiu contar as estrelas, aí Deus declara: assim como você não pode contar as estrelas, você não poderá contar a sua descendência. Então Abraão olha para o céu e ele começa a tentar contar a sua descendência. Ele começa a ver nas estrelas Isaque, seu filho. Ele começa a ver nas estrelas Jacó, o seu neto. Ele começa a ver nas estrelas os filhos de Jacó, que eram 12 tribos. Ele começa a ver nas estrelas a nação de Israel. Ele começa a ver nas estrelas a igreja de Cristo. Ele começa a ver nas estrelas uma multidão sem limites da descendência da fé. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, o pai que creu. Quando você crê, há uma ilimitação na sua vida. Quando você dá crédito a Deus, quando você dá crédito à palavra de Deus, quando você dá crédito a Deus, agora houve um romper de Deus na sua vida. E a palavra do Senhor diz que Deus se agradou da fé de Abraão, porque ele creu, e diz o texto que o Senhor deu crédito para Abraão, e ele recebeu justiça. Uau! Diga comigo: a minha fé me justifica, me qualifica, me distingue perante a sociedade. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir uma aleluia? Declare: nesta noite, essa noite profética, eu quero receber essa fé sobrenatural que tem um romper das minhas limitações. Declare: a fé sobrenatural tem uma percepção espiritual, tem um entendimento espiritual, tem um sentimento espiritual, tem uma audição espiritual. Declare: a fé vem pelo ouvir. Eu ouço a palavra, eu ouço o Espírito da palavra, o Espírito de Deus, que revela a palavra, eu creio. E quando eu creio, tenho crédito. Quando eu tenho crédito, tenho justiça. O que Jesus declarou: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Reino é Jesus. Ele é que reina, Ele que governa, Ele que dirige. Todas as coisas foram colocadas diante de Cristo Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus declarou: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Depois vem o apóstolo Paulo,
que subiu até o terceiro céu e contemplou a glória de Deus, e agora declara: todo o poder foi dado a Jesus no céu, na terra e também debaixo da terra. Mas esta revelação ficou para a igreja, porque Jesus declarou para a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então somos nós, a igreja, que prevalecemos em Cristo Jesus. E como você vai prevalecer diante de circunstâncias que negam a existência de Deus? Como você vai prevalecer diante de situações que na verdade estão contrariando a palavra e o propósito de Deus na sua vida? Como que você vai prevalecer em sentimentos que vêm sobre você, que dá uma impressão que Deus não está na sua vida, que Deus te abandonou, e você tem vontade de cantar aquela bossa nova: você me enganou, você me enganou, você me enganou, né? Como que você vai prevalecer com esse sentimento de frustração? Como que você vai prevalecer se tudo que está diante dos seus olhos declaram o caos? Eu prevaleço quando eu ouço, porque quando eu ouço, eu creio, e quando eu creio, eu recebo, e quando eu recebo, Deus acredita em mim justiça. A palavra do Senhor diz que creu Abraão em Deus, e porque creu Abraão em Deus, ou Abraão creu em Deus, Deus lhe deu crédito. E porque Deus lhe deu crédito, ele recebeu justiça. Aí a palavra do Senhor declara a nosso respeito: o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. E aí a Bíblia diz ainda mais em Hebreus: porque é necessário que tenhamos fé e saibamos que Deus é galardoador, ou seja, presenteador, aquele que dá presente para todos aqueles que creem, para todos aqueles que se aproximam. Então a fé aproxima você diante do galardão de Deus. A fé aproxima você, a fé coloca você diante do centro do propósito de Deus na sua vida. A fé é um transporte espiritual. Quando você crê, você é transportado para a sala do trono, você é transportado para a presença de Deus, e aí você pode louvar, você pode adorar, você pode contemplar, você pode ver a beleza da santidade de Deus, você pode contemplar a glória do Senhor, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir uma aleluia? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero glorificar a ti. O Senhor falou aqui tremendamente através da tua palavra, e a tua palavra diz: não é nem por força, nem por violência, é em o nome do Senhor Jesus, é em o nome do Senhor Jesus. Eu vejo, através do Espírito Santo, pessoas desesperadas, que estão em casa, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão frustradas, pessoas que estão verdadeiramente em crise existencial. Mas o Espírito Santo está liberando esta palavra sobre a sua vida, para desbloquear esta condição espiritual, essa condição de limitação, essa condição de opressão, essa condição de crenças limitantes. Você tem crido de uma forma errada. Me desculpa, com toda a sinceridade. Conforme que você crê, é que determina o que você vai receber. É como você crê que determina o que você vai receber. Se você crê que em nome do Senhor Jesus, você está sendo curado agora, em nome de Jesus, você está recebendo a cura. Se você crê que o Senhor Jesus está entrando com justiça agora na sua vida, você que sente-se injustiçado ou injustiçada, pois você está recebendo justiça nesta noite. Se você crê, você que tem um tumor do tamanho de um pêssego,
na sua região uterina. Já era para você ter feito a cirurgia e adiaram a sua cirurgia 2 vezes. Mas se você crer, você não vai precisar passar por essa cirurgia, porque este tumor está desaparecendo agora em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Declara comigo: tudo começa quando eu começo a crer. Declare: Deus age por 2 vias. Primeiro, através da sua graça. Ele não depende de mim, ele depende dele mesmo. Sua graça, seu favor, seu amor, sua misericórdia. Declare: segunda via, Deus age segundo a minha fé. Eu diria até uma terceira via. E Deus age segundo as nossas orações. Então tem 3 vias que Deus age, que Deus responde. Primeiro, através da sua graça. Segundo, através da sua fé. Terceiro, através da nossa oração. E até a graça para ser derramado, foi necessário Jesus orar. Em Evangelho de João, capítulo 17, existe a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que hoje Jesus está fazendo, sabe o que? Agora no céu, agora, nesse exato momento, Jesus está intercedendo. Jesus é o nosso intercessor. Ele foi intercessor aqui na terra, quando ele fez a intercessão. Ele pagou o preço pela sua intercessão. E agora à direita de Deus Pai em Cristo Jesus, ele continua intercedendo. E nós temos 2 intercessores. 2/3 da Trindade estão trabalhando na intercessão. Um é Jesus, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por você nesta noite, para que você entenda, para que a sua mente seja aberta, para que você creia, porque Deus está para fazer coisas tremendas na sua vida. O ano não acabou ainda, prepare-se. Tem coisas que Deus está preparando para a sua vida e vai te surpreender. Você vai entrar ao final do ano louvando, adorando, glorificando, sapateando. Prepare-se para esse Natal. Esse Natal vai ser um peru de ouro, meu irmão. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? O melhor de Deus está chegando na sua vida em Cristo Jesus. O segundo intercessor é o Espírito Santo, porque Jesus enviou o Espírito Santo e agora ele está intercedendo. O Espírito Santo intercede até por gemidos inexprimíveis. Uma vez eu estava orando num quartinho de oração que eu tinha na igreja onde eu... Quartinho não, uma sala de oração na igreja onde eu congregava. E de repente eu fiquei em silêncio e eu vi como se fosse um choro, mas não era alguém chorando, alguém orando, e era gemidos inexprimíveis. E aí o Espírito Santo começou a me dar entendimento, que era o Espírito Santo que estava orando. E eu comecei a orar e comecei a chorar pelas almas. Que dia foi aquele? A partir daquele dia, daquela oração, eu comecei a ganhar muitas almas para Jesus. As vidas começaram a se aproximar de mim para querer conhecer Jesus, sem que eu falasse, sem que eu abordasse. Era algo impressionante. E até hoje eu vivo esta dimensão. Eu não corro atrás da alma, a alma vem atrás de mim. Porque nas madrugadas aqui onde você está pisando, eu oro às madrugadas, para que todo aquele que pisar aqui possa provar e experimentar o melhor de Deus sobre a sua vida em Cristo Jesus. E esta live é uma live profética. O Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Você dá um glória a Deus? Queria fazer uma pergunta. Alguém está sentindo alguma dor? Alguém sente alguma dor? Levante a mão, por favor. Se alguém sente alguma dor, glória a Deus. Aleluia. Deus está me mostrando
Tem? Pode levantar? Eu não vi a mão levantada. A irmã pode vir aqui, por favor? Glória a Deus. Pode vir aqui, querida. O que a irmã estava sentindo? Nas costas. Quanto tempo você tem essa dor nas costas? Frequente. Frequente significa todos os dias? Tá. Direto. Não passa. Não passa mesmo? Dá licença. Aleluia, Jesus. O que aconteceu? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não estou sentindo. Não. Tem gente que não acredita nisso. Acha que é combinado. Fala naquela cama. Não é combinado nada. Não é combinado nada, porque o Senhor, Ele é fiel e justo. Posso contar um testemunho? Posso? Deus sabe de todas as coisas. Pode segurar. Tem 5 meses que eu perdi um filho. E a gestação todinha o Senhor falava assim: você não vai trazer ele com vida. E eu falei assim: Senhor, por que eu não vou trazer ele com vida? E o Senhor falou assim: porque não vai trazer com vida, ele vai vir só em um propósito. Eu falei: Jesus, deixa eu trazer meu filho com vida. E o Senhor sempre mostrava o berço vazio e o hospital, o berço vazio. E no dia que eu fui fazer a última ultrassom, o Senhor falou para mim assim: você vai entrar lá dentro e você vai saber que seu filho está morto. Não me questione, só me adore. E eu pensei assim, eu falei: meu Deus, eu estou ficando louca, eu estou escutando vozes. Quando eu entrei lá dentro, que eu deitei na maca, a médica olhou para mim e falou assim, falei: pode falar, doutora, o meu filho está morto, né? Ela falou assim: tá. Eu falei: Senhor. Aí eu me levantei e eu falei assim: doutora, eu não vou questionar, eu vou adorar, porque Ele tem uma maneira certa de trabalhar, Ele tem uma maneira certa de agir. Aí ela falou assim: eu vou fazer o papel, você vai na maternidade. Aí ela fez o papel, eu saí, aí ela foi atrás de mim: o que você precisar, você pode contar comigo. Eu falei assim: doutora, eu estou em paz, porque eu sei como Deus, Ele é fiel. Fui para a maternidade. Quando eu cheguei lá, o médico olhou para mim e falou assim: a gente vai fazer de tudo para o seu parto ser normal, para você colocar ele para fora normal. Eu falei: doutor, não tem como, ele está sentado. Aí eu saí do consultório dele, fui para o corredor e comecei a chorar. Eu falei: Jesus, tu fez uma promessa para mim, tu falou que ia me tirar com vida desse hospital. Então, se tu fez uma promessa, você vai me tirar com vida daqui. Aí eu saí, ele falou assim: eu vou colher uns exames, você vai lá para fora. Eu falei: tá bom. Isso era 3 horas da tarde, ele me chamou, era 9h30 da noite, quando mudou o plantão. Aí o médico me chamou e falou assim: Maria, a gente vai fazer seu parto cesáreo, tá? Eu falei: amém. Aí ele falou assim: olha, tem 5 dias que seu filho estava morto dentro de você. E eu não peguei infecção nenhuma, eu não peguei nada. O que eu quero falar, que Deus, mesmo que seja o velório, o Senhor nos avisa. Eu precisei passar pelo velório para saber que Deus, Ele é comigo. E ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temi nada, porque o Senhor me tirou com vida. Ele me tirou com vida daquele hospital, me tirou com vida. Eu estou de pé, porque Ele é fiel. Amém? E como a irmã está se sentindo agora? Não estou sentindo nada. A irmã crê que está curada em nome de Jesus? Eu creio. A irmã crê que Deus vai dar um outro filho para a irmã? Creio. Crê em nome de Jesus? Creio. Então prepara o seu coração, porque Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Aquilo que parece impossível, o Deus do impossível vai agir na sua vida. Porque para os médicos não é mais possível. Só que Deus é o Deus do impossível. E você ainda marque esta data, esse dia, e creia. E você provará a justiça de Deus na sua vida, nesta área. Porque o nome dele será louvado e glorificado. Você disse para Deus: Deus, eu estou pronta a servir a Ti, a fazer a Tua obra.
Você disse: Deus, eu estou pronto a fazer a tua vontade. Mas eu ouvi dizer que o Senhor, quando nós agradamos a Ti, o Senhor satisfaz o desejo do meu coração. E o Senhor conhece o meu coração. E Deus diz para ti hoje que Deus está dando uma vitória para você nesta área. E o nome dele será louvado e glorificado. Porque a tua família tem questionado sobre o teu Deus. A tua família tem ficado abatida. Os teus na tua casa se abateram. Só você está de pé, louvando e adorando. E agora prepara o teu coração, porque 2021 Deus abre a tua madre e te dá uma grande vitória. Hoje pode dar glória a Deus. Hoje pode dar glória a Jesus. Hoje pode aplaudir o Espírito Santo. Aleluia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Diga, fé é crer sem entender. Diga, a fé é crer sem sentir. A fé é crer sem enxergar. Fé no que Deus declara, no que Deus promete. Isto é fé. Isto é fé. É crer no que Deus declara, no que Deus revela. Em nome de Jesus. Eu lembrei de um testemunho que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu estava fazendo uma ministração numa vigília aqui em Barueri, numa igreja, um missionário. De repente eu pergunto, no meio da igreja, se alguém estava sentindo alguma dor, e as pessoas levantaram as mãos, e eu estava no corredor. Aí eu saí do meio, que eu estava um microfone sem fio, saí e comecei a passar em cada fila e perguntar: o que você tem? E as pessoas estavam sendo curadas, as dores desaparecendo. De repente eu chego numa senhora, ela está grávida, e quando ela está grávida, o Espírito Santo falou para mim que a criança estava morta. Eu falei: Jesus, como é que eu vou falar para essa mãe que essa criança está morta? Irmãos, eu comecei a suar. Eu falei: Deus, tem misericórdia. Aí o Espírito Santo disse assim para mim: se você crer, ela vai ressuscitar agora. O Espírito Santo disse para mim: se você crer, ela vai ressuscitar agora. E em pensamento eu disse: eu creio, Senhor. E aí eu disse para a moça, essa irmã: fazem 4 dias que você não sente mais a criança mexer, e você está sentindo muitas dores. Ela falou: é verdade. Pode sentar, Matos, pode sentar. Ela falou: é verdade. Eu falei: o que aconteceu com você? Ela falou: eu caí na escada, bati a barriga, e depois que eu caí na escada, fazem 4 dias, estou com muitas dores no corpo, está doendo. Eu vim aqui só porque eu vi no rádio que o Senhor estaria aqui, e eu vim aqui para receber a minha cura. Eu falei: Jesus vai curar você, mas o Senhor vai fazer algo, porque essa criança que está dentro de você, ela está... Você não sentiu mais o barulho, não sentiu mais ela mexer. Eu não falei que ela estava morta, eu não quis declarar esta palavra para ela, para não assustar ela. Eu falei: essa criança não está mexendo mais, e você sabe o que está acontecendo. Ela balançou a cabeça e falou: eu sei que ela morreu. Eu falei: você crê que Jesus é o nome da ressurreição? Ela falou: eu creio. Eu também creio, em nome de Jesus agora. Eu falei: em nome do Senhor Jesus agora, que essa criança viva agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você crê nessas coisas. A barriga dela começou a mexer na hora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje essa irmã é uma pastora evangélica, e o filho dela deve ter hoje uns 12 anos, né, Vera? Ela trouxe o filho dela aqui na igreja Comunhão Plena de Alphaville, e ela testemunhou para a glória do Senhor Jesus. Um dia talvez ela venha aqui e ela vai mostrar o filho dela. É isto que eu creio. Eu creio no poder da ressurreição. Eu creio na restauração.
É para aumentar a fé da irmã, viu? Toma posse. Toma posse. A irmã já tem um menino? 2 casais? Tá. É porque eu estou vendo um menino no seu colo. Toma posse que eu estou vendo um menino no seu colo. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Jesus? Ah, irmãos, eu estou sentindo o mistério de Deus aqui. Meu Deus. Esta noite é noite de milagres. E se você crê, prepara o teu coração, porque Deus está chamando você para ter uma fé sobrenatural, para crer de uma forma sobrenatural em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir uma aleluia? Eu só quero dizer para a irmã, você querida, a senhora mesmo, o Espírito Santo está ministrando nessa região do seu colo aqui, tá? E está dando saúde para você. E aumentando os seus anos de vida. E tirando do seu coração um sentimento. Estava bloqueando. Tirando a sua paz e tirando a sua alegria. Porque agora Deus entra com providência na sua vida. Esse ano não foi fácil para ninguém. Para você também não. Mas o ano que vem, se prepare. Você vai viver coisas novas da parte de Deus na sua vida em nome de Jesus. Tem coisas que você não entende ainda. Seja bem-vinda ao clube. Porque quando a gente aceita o propósito de Deus nas nossas vidas, Deus esclarece. Até hoje, 34 anos, servindo a Deus, eu não entendo Ele é complicado. Ele é muito complicado, às vezes ele é estranho. Mas com o Espírito Santo fica mais fácil. Ele nos dá dicas, né? Posso ouvir amém? Posso ouvir uma aleluia? Certa vez o Espírito Santo falou algo para mim: olha, você vai passar daqui 4 meses, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Eu falei: não, Deus, não. E comecei a falar: não, recitei tudo que eu conhecia de Bíblia. Está escrito, e é verdade, está escrito, mas você vai passar. Só que é o seguinte: eu vou passar contigo. E tem mais, você não está entendendo agora, depois você vai entender. E realmente eu não entendi na época. Mas depois disso, quando eu passei, eu vi o que Deus fez. Minha família toda foi salva. Porque era necessário isso acontecer na minha família, para que toda a minha família se convertesse para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E aí, quando eu estou entregando a minha mãe para Deus, aí eu falo: ó, Senhor, eu entrego ela para Ti. Ainda que a minha mãe não tenha sido curada, não tem problema. Eu creio que Jesus cura. Eu creio que Jesus salva. Eu creio que Jesus faz ressuscitar todas as coisas. Aí o Espírito Santo falou comigo: peça a sua mãe de volta que Ele vai te dar. Como é que é? Peça a sua mãe de volta que Ele vai te dar. Mas, eu creio que o Senhor pode dar minha mãe de volta, Senhor, para que todos possam ver que o Senhor é Deus na minha casa, na minha família. Aí o Espírito Santo falou: Deus acabou de dar sua mãe de volta agora. Minha mãe, ela teve 3 paradas cardíacas na sala de cirurgia. E o médico falou assim: estamos perdendo a paciente. O outro falou: não tem jeito. Um terceiro médico falou: mas a família está toda lá fora. O que nós vamos falar para a família? E começaram, minha mãe não voltava. Aí ela tinha aceitado Jesus como Senhor Salvador. Aí ela pensou o nome de Jesus. Quando ela pensou o nome de Jesus, um clarão entrou na sala de cirurgia, um portal se abriu de glória, e Jesus sai da sua glória. Minha mãe contempla a glória do Senhor Jesus, aquela luz como o sol, e uma voz declara: filha, não temas. Compartilhe a visão para toda a sua família, porque a partir de agora eu te curo. Minha mãe foi curada, está com 93 anos de idade. Minha mãe é um dinossauro.
Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Minha mãe é a mamãe Dino. Minha mãe é uma fortaleza para a glória do Senhor Jesus. E por conta deste milagre, toda a minha família se converteu. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Declare: eu creio em milagres. Declare: eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Declare: eu creio em milagres. Declare: eu creio em milagres. Levanta a mão: eu creio em milagres. Levanta as suas mãos: eu creio em milagres. Declare: eu creio em milagres. Eu creio em milagres. E eu creio que a minha vida é um milagre. Eu creio que esse ano foi um milagre. E eu creio que 2021 os milagres se manifestarão na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas economias e finanças, e no meu ministério, na minha missão de vida. Todas as áreas da minha vida provará, e eu viverei. Eu estarei lá para viver milagres. O nome do Senhor Jesus será louvado e glorificado. Você diz amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Que o poder de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e esta unção esteja com você até a volta de Cristo. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, e declara: a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus.